Se criar um filho já muda o sentido da nossa vida, imagine cuidar de 60. Na creche da Casa de Oração Bezerra de Menezes, 60 crianças encontram a assistência necessária para que cresçam saudáveis, enquanto seus pais trabalham com tranquilidade pelo sustento da família. Da primeira alimentação da manhã à última, no final da tarde, são acompanhadas por pediatras, assistentes sociais, pedagogos, com o apoio dos funcionários de diversos serviços. A creche André Luiz é o principal trabalho social desenvolvido pela COBEM. Os recursos de manutenção da creche vêm de doações. Você pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Ajude. Olá, amigos, olá, amigas, boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária virtual da nossa Casa de Oração Bezerra de Menezes, mais carinhosamente chamamos a COBEM. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, obrigado pela presença, pela companhia. Para vocês que estão chegando depois, em outros horários, em outros dias, nossa gratidão, nosso apreço, nosso muito obrigado, ainda que em horários diferenciados desse original. Mas para vocês que já estão aqui conosco pontualmente às 19h38 desse dia 24/4/2025, nosso abraço fraterno, nosso muito obrigado pela presença. Fique com a gente, continue com a gente, se possível, traga mais gente também para estarmos juntos aprendendo aqui no nosso canal COBEM Play. Conforme vocês já sabem, todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, nós temos a nossa doutrinária virtual às quintas-feiras. E hoje nós temos a presença querida e amiga da nossa companheira de trabalho da nossa casa, Luísa Teles, que vai nos falar sobre desgosto da vida. Mas antes de convidá-la a estar aqui conosco, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Sendo assim, preparemos-nos. Amado Jesus, Senhor da vida, é com gratidão e estima que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome para mais uma oportunidade de reflexão e de aprendizado que a Tua mensagem de amor que encontramos nos evangelhos nos oportuniza a partir do conhecimento que já temos a respeito do Espiritismo e da realidade da vida após a morte. Sendo assim, abençoa os nossos propósitos, fortalece-nos na fé, na confiança em Ti, permitindo que os bons espíritos nos acompanhem, nos intuam, nos envolvam em bênçãos de luz, de paz, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, quer sejam de primeira vez, quer sejam aqueles que já estão há mais tempo, quer sejam aqueles que virão depois em outros horários, e até mesmo os que nunca virão. Que sejamos todos envolvidos em bênçãos de paz e de harmonia, e especialmente nessa noite, a nossa companheira Luísa Teles. E para darmos início ao nosso encontro, assim dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Nós vamos então convidar a nossa companheira Luísa para estar aqui conosco. Boa noite, Robson. Boa noite a todos e Boa todas que noite, estão nos assistindo Luísa. neste momento. Oi? Que bom ter você aqui conosco no nosso canal COBEM Play, viu? Sinta-se abraçada por todos nós. Conforme dissemos, você vai nos apresentar o tema desgosto da vida. Lembrando aos nossos
nossos companheiros que esse mês nós estamos trabalhando o tema central. O Espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Allan Kardec, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, parte 1. E nós realizamos do dia 13 ao dia 20 a nossa Semana Espírita, em homenagem aos 168 anos do Livro dos Espíritos. E hoje, conforme dissemos, Luísa, com o tema Desgosto da Vida. Para você, Luísa, boa sorte, tudo de bom, estou aqui. Obrigada, Robson. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. O Mestre Jesus esteja entre nós sempre, nos ampare, nos inspire e nos fortaleça. É uma alegria, como sempre, estar servindo a casa de oração, a casa que trabalho, a casa que frequento. Então, é sempre uma grande alegria estar aqui, agradecendo a casa, aos amigos pela oportunidade de fazer esse trabalho. Hoje, nós vamos tratar de um tema um tanto delicado, que muitas vezes é tabu, e até evitaremos a palavra do tema, do nosso título de hoje, por uma questão também de restrições do próprio YouTube, mas em algum momento, inevitavelmente, nós vamos falar, o desgosto da vida, sobre o desgosto da vida e a palavra suicídio, que buscaremos trazer outras expressões para que a gente não fique prejudicado na transmissão dessa live. É uma explicação inicial para que vocês, fiquem atentos de outras expressões que eu vou utilizar, outras palavras, para que esteja atentos que está se referindo a esse tema tão delicado e também tão sério, tão significativo, que apesar de ser tabu, é importante que a gente fale, é importante que a gente esteja atento, porque é algo que está acontecendo no mundo todo, como nós vamos verificar. É algo muito grave. Então, lembrando também que a nossa reflexão, ela será feita trazendo a base da doutrina espírita, os livros da doutrina espírita e outras referências, mas sempre buscando não ter um viés de julgamento, não ter um viés de condenação, mas sim um olhar sempre de compreensão, de acolhimento, de consolação, que é o que propõe a nossa doutrina espírita. Ainda que os textos espíritas, e os espíritos nos tragam algumas palavras um tanto para nós, às vezes difíceis, tanto pensando assim, um tanto duras, rígidas nos textos, mas sempre nesse intuito, de nos despertar para o que precisamos fazer, E no sentido também de vamos às vezes dar um sacode nas nossas vidas, para que a gente entenda que a gente tem um propósito de estar aqui na Terra, um motivo sério, importante, que é a nossa evolução espiritual. E precisamos, dessa forma, tratar a nossa vida, a nossa existência com a devida seriedade, compromisso e respeito a essa vida, independente do que nós estejamos passando, de dificuldade, de provas, de expiações. É importante que a gente sempre tenha esse olhar de que a vida é preciosa, é importante e que se nos foi dada algum motivo nobre, justo, tem, para que a gente possa, principalmente, crescer espiritualmente. Então, esse título, que foi dado para o tema desta noite, para a palestra desta noite, faz parte do Livro dos Espíritos, como foi colocado pelo nosso amigo Robson, o mês todo está em comemoração a esses 168 anos, que foi 18 de abril, desse mês, 168 anos do livro, do lançamento do Livro dos Espíritos, um livro assim que vem revolucionando desde o seu surgimento, desde sua divulgação, vem revolucionando a vida de muitas pessoas como a minha e tenho certeza como a de muitas pessoas que estão assistindo agora, que irão assistir. E aqueles que se aprofundam têm realmente a sua vida transformada pelas informações que nos traz, transformada pelos esclarecimentos que nós temos,
transformada pela grande revolução que faz em nossas vidas. Na minha fez e tenho certeza que faz e continua fazendo na vida de muitas pessoas. Então, esse tema está especificamente no capítulo 1 da quarta parte, né, do Livro dos Espíritos, em que fala sobre as penas e gozos terrestres. E há uma pergunta que fala sobre o nosso tema, né, que aí, e outras também, mas essa está bem direcionada para o nosso tema, título desta noite, que diz assim: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Aí os espíritos vão responder, né, a questão, desculpe, 943 de O Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem o seguinte: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, para aqueles que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada de árido e a vida se escoa, não, desculpe, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Então, aqui nós estamos vendo, né, que os espíritos vão esclarecer um pouco de onde surge esse desgosto, né? E vai falar aqui dessa importância do trabalho, e a gente sabe que existe a lei do trabalho. Então, uma vida de serviço, né, de trabalho, de ocupação, é importante para que a gente possa compreender a importância de estar também aqui na Terra construindo algo junto com aquilo que Deus nos ofertou, né? No mundo, na natureza, nos nossos recursos, em geral, que nós temos na nossa vida, sejam recursos naturais ou outros. E aí, nós temos também, falando um pouco sobre esse desgosto, esse sentimento, às vezes, de tristeza que pode surgir em algumas pessoas, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde fala bem-aventurados os aflitos, um tema interessante, né, que vai tratar esse capítulo, que é sobre a melancolia, né? Esse sentimento, às vezes, de que falta algo, né, uma certa tristeza, um certo desânimo na vida de algumas pessoas que surge. E aí os espíritos vão dizer o seguinte, e é importante a gente estar atento a essa melancolia, porque da melancolia pode se agravar para doenças emocionais psíquicas mais graves, e isso impedir o sujeito de agir na vida da forma que deve agir, né? Paralisar também. E diz assim: sabeis por quê? Às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Às vezes a gente tem uma vida que para nós não é uma vida satisfatória e ainda preso ao corpo, né, esse espírito também aspirando essa alegria, essa felicidade, essa liberdade do espírito, não tendo isso, se abate e se deixa levar pela tristeza, alimenta essa tristeza. Porque a questão, só para esclarecer, né, abrindo um parêntese aqui, não é que nós não possamos sentir tristeza. Né? Tem momentos que nós vamos estar tristes por alguma situação, alguma coisa, não temos que abafar a tristeza ou um sentimento que para nós às vezes é ruim. Mas é importante que a gente não alimente a ponto de nos paralisar para a vida, né? E nos levar a esse desgosto que leva também a muitos, como vamos ver, a atentar contra a própria vida. Então, o sentimento de tristeza é válido, é necessário ser acolhido, mas não se deixar que isso se estenda por muito tempo e buscar outros recursos e outras maneiras de sair desse sentimento de tristeza, né? Trabalhando, claro, ele de uma forma equilibrada. Então, os espíritos continuam no livro, ou no Evangelho, desculpe, segundo o Espiritismo, dizendo assim: reconhecendo inúteis esses esforços, então, os esforços dos espíritos de sair dessa prisão do corpo, né, porque não está satisfeito com a vida, então, reconhecendo esses inúteis esses esforços, cai no desânimo. Então, a gente às vezes quer algo achamos que vai nos trazer felicidade, não conseguimos os nossos objetivos,
estamos presos a esse corpo, o corpo é uma prisão para o espírito, né? Teoricamente, vamos dizer assim, e aí a pessoa se deixa levar pelo desânimo, né? E continua no evangelho. E como o corpo lhe sofre a influência, tomam-os a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia. E aí a gente se julga infeliz. E aí os espíritos vão nos chamar a atenção. O seguinte, lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão. Então ele diz: temos esses momentos de tristeza, mas não podemos esquecer, né, que estamos aqui na Terra e todo mundo tem uma missão. Eu não estou falando daquelas missões, né, aqueles grandes missionários que de repente vêm, né, realmente para transformar a sociedade por algum motivo, né, na ciência, na medicina, enfim. A gente está falando de missões que cada espírito tem, seja ela grande ou não, mas que precisa passar, né, pelo processo. Então, os Espíritos nos diz, tende de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, aí a missão na nossa família, né, que nós temos, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, com a pergunta 943 que nós vimos, e esse trecho que fala sobre essa melancolia que normalmente abate algumas pessoas que se sentem infelizes diante da vida que se apresenta a elas, né? Os espíritos, eles nos dão alguns indícios do que pode provocar esse desgosto pela vida e que leva a algumas pessoas, como eu falei, a tentarem contra a sua própria vida, né? Então, sabemos e vimos que não estamos aqui encarnados por acaso. Estudando a doutrina espírita, a gente vai ver que o processo da reencarnação é um processo complexo, difícil, que tem várias nuances, né, e que para acontecer depende de uma série de circunstâncias, de situações, principalmente para ajustar com outros espíritos que nós precisamos conviver, né, ter o reajuste, auxiliar. Então, a reencarnação não é um processo fácil. Então, ela não se dá ao acaso, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Aleatoriamente. Há todo um trabalho por trás espiritual, leis que estão também trabalhando para que a encarnação ocorra da melhor forma possível para o espírito progredir, jamais para regredir. Então, não é um processo fácil. Então, há um propósito maior de estar aqui na Terra. Ainda que nós não tenhamos a clareza das nossas missões, da nossa missão, o nosso compromisso é acertado antes da nossa reencarnação, e a gente tem que ter em mente, né, é que nós precisamos melhorar espiritualmente. Todo mundo, independente, como eu falei, de outras missões que se tenha, o melhoramento espiritual, individual, né, é para todo mundo. Todo mundo está aqui encarnado com o objetivo de se melhorar, ser melhor. E com as provas e outras situações que vão se desenhando na nossa vida, tudo isso vai ser para o melhoramento do nosso espírito. Então, a reencarnação é uma oportunidade preciosa para todos nós, né? Então, sendo assim, nós devemos caminhar pela vida, né, buscando sempre ser melhor e fazer o melhor, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, né? Às vezes uma pessoa com mais recursos financeiros, outra pessoa com menos recursos financeiros. Então, aquilo que se apresentou para nós e que nós, né, porventura, com o nosso trabalho, com a nossa ação, transformamos, temos que sempre, com essas circunstâncias que a vida apresenta, dar o melhor de nós, fazer o melhor de nós. Esse é o propósito principal, né? Então, buscar sempre ser melhor, se transformar, sair dessa vida melhor do que nós entramos. Então, usando dessa forma o livre-arbítrio da melhor maneira possível, da maneira mais equilibrada possível. Ou seja, usar o livre-arbítrio para o bem e pelo bem, sempre. Porque aí nós vamos caminhar de maneira segura, né? E sem medo da justiça divina. Porque a justiça divina, quando a gente fala, muitos têm na cabeça, né?
e até por conta, às vezes, de outros conceitos religiosos, que é uma punição. Mas a justiça divina não é punição, né? Ao contrário, é misericórdia, é amor, mas eu colho aquilo que eu plantei. Ser justo, né? Deus sendo justo, ele não vai favorecer nem para mais nem para menos nenhum outro espírito. Então, a lei, as leis de Deus, as leis universais são iguais para todos. Então, a gente vai caminhar seguro na vida, né? É, confiando nessa justiça de Deus, independente da circunstância que surge na nossa caminhada, né? Na nossa vida. Mas nós vemos algumas pessoas lidarem com as dores de uma maneira violenta consigo mesmas, né? Enquanto outras expressam as suas dificuldades sendo violento, né? Agressivo, com outras pessoas, algumas atentam contra a própria vida, ou seja, a violência é para si mesmo. E aí, por esse desgosto da vida, essa tristeza, a falta de crença em algo para além da vida material, faz com que elas não desejem estar mais aqui na terra, na carne, né? E aí, e é aí que esse tema, eu digo, é tão relevante para a gente tratar, ainda que seja tabu, porque quando a gente pensa nesse evadir-se da vida que acontece, né, com algumas pessoas evadindo da vida, buscando fugir dessa vida, né, sair dessa vida, por qualquer que seja o motivo, aí a gente verifica nas estatísticas o quanto isso é grave, né? É, eu verifiquei algumas informações da Organização Mundial de Saúde e os casos de pessoas que tiram a própria vida são enormes, né? E os números são assustadores. Mas por que isso acontece? E aí que vamos entender um pouco dessas causas e como podemos colaborar, né, enquanto espíritas, enquanto aqueles que acreditam na imortalidade da vida, na vida espiritual como a verdadeira vida, como podemos, com esse conhecimento que a gente tem, e até para a gente também, né, quando de repente abater a tristeza em nós, como é que nós podemos auxiliar aqueles a nós, né, não nos deixando abater, né, e ter qualquer tipo de pensamento que seja ruim para nós mesmos, e também ajudar aqueles, né, que estão caminhando junto com a gente, para que não pensem em evadir-se da vida a fim de se livrar de alguma dor, alguma prova difícil, alguma expiação, né, que isso não seja uma opção. Então, como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse processo, né, nos processos que nós estamos vivenciando ou que outras pessoas, porventura, venham a vivenciar. Há alguns fatos que eu quero trazer aqui, que eu acho que são importantes, né, que são dados da Organização Mundial de Saúde, que diz assim, e aí eu trago a citação, né, do site que eu tirei da Organização Mundial de Saúde. Mais de 720 pessoas tiram a própria vida todos os anos. Os números são assustadores, né? É a terceira principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Algo para a gente pensar muito, né? E como a gente, sendo espírita, pode auxiliar também esses jovens, né? Independente de serem jovens próximos ou não da gente. Esse ato é a terceira principal causa de morte, né? Como eu disse, entre jovens. 73% dos casos globais ocorrem em países de baixa e média renda, ou seja, a pobreza também auxilia nesse sentimento de sair dessa vida material, né? As razões pelas quais as pessoas evadem da existência são multifacetadas. Então, são diversas as razões, influenciadas por fatores sociais, culturais, biológicos, psicológicos e ambientais presentes ao longo, né, do curso da vida das pessoas. Então, para cada pessoa que tira a sua vida, há muito mais pessoas que tentam, né, porque além dos dados que se tem, outras tentam, não conseguem, né, graças a Deus, mas houve a tentativa e pode tentar novamente, que é para nós ficarmos atentos. Então, ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, eu cito a ligação entre,
né, esses que querem sair da vida, né, dos casos efetivamente concretizados do suicídio, os transtornos, a ligação entre o ato, né, e os transtornos mentais, em particular depressão, transtornos por uso de álcool, e também pelos problemas financeiros, né, associados aos outros comportamentos da vida. Então, os índices daqueles que evadem-se da vida são altos, e principalmente em grupos mais vulneráveis também, grupos geralmente discriminados na nossa sociedade, violentados o tempo todo, que sofrem muita violência, como migrantes, né, refugiados, indígenas, pessoas LGBTs, e também presos, né? Então, são pessoas que normalmente são muito discriminadas. Então, há a sensação também de desânimo, de não conseguir dar conta da vida maior entre essas pessoas, que fazem também com que elas atentem contra a própria existência. Então, assim, devido a esses fatores multifacetados, como vimos, algumas pessoas creem que a solução é evadir-se da existência, né? E também essa sensação do vazio que muitas vezes as pessoas sentem, da falta de sentido, a perda de sentido da vida, né, de propósito. E está relacionado à depressão também, a fracasso, solidão, doenças e provas difíceis. E aí o espírito se abate, fica desanimado, sem forças para continuar. Na perspectiva espírita, verificamos que um dos fatores que contribuem muito, né, para que aconteça esse desgosto da vida, a ponto de desejar sair dela, e muitos, né, acabam fazendo isso, usando e de forma indevida o livre-arbítrio. Os espíritos, né, a doutrina espírita nos fala que um dos fatores também muito forte para gerar esse sentimento é o materialismo, que ainda é muito forte, né, na nossa sociedade. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, vai nos dizer o seguinte, que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao ato de tirar a própria vida. Então, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia, né, do evadir-se da existência na maioria dos que tiram a sua vida. E os que constituem apóstolos de semelhante doutrina assumem também tremenda realidade, ou tremenda responsabilidade, porque estão também citando isso em outras pessoas, esse sentimento de desistir da vida. Então, vão responder também por isso. Então, com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, ainda continuando a citação do Evangelho, muda o aspecto da vida. Então, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente, para além do túmulo, né? Mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em tirar a vida, donde, em suma, gera a coragem moral. Então, a certeza da imortalidade da alma faz com que a gente tenha uma visão diferente da vida, a certeza de que tudo passa, né? A dificuldade vai passar, e a gente tem mais paciência e resignação por essa visão só da imortalidade da alma, da vida espiritual, das suas consequências daquilo que fazemos aqui na Terra. Então, dessa maneira, sabendo-se pela visão espírita que somos esses seres imortais, que a vida continua após a morte do corpo físico, ainda que o homem tenha o livre-arbítrio, não lhe cabe atentar contra a própria vida. No Livro dos Espíritos, na questão 944, nos alerta, né, os espíritos, e a pergunta diz o seguinte: tem um homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus, responde a espiritualidade, assiste esse direito. O evadir-se da existência de forma voluntária, ou seja, a pessoa decide fazer isso, importa numa transgressão desta lei. Então, evadir da vida é um grave problema de saúde pública, que a gente viu pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que precisa de intervenções na área de saúde pública mesmo, intervenções baseadas em evidências científicas, né, que fique claro isso, não é achismo, é baseado em evidências científicas, para que se possa prevenir esses casos, porque são casos que se pode prevenir, né? Então, tem essa importância
aqui na Terra, em termos de saúde pública, mas também é um grave e sério problema se olharmos pelo lado espiritual, né? Então, é uma grave infração às leis divinas, como vimos na questão 944 do Livro dos Espíritos. Então, daí não podemos ignorar esse tema, né? Fingir que não existe, apesar de ser difícil tratar dele, principalmente quem já vivenciou isso, algum caso com alguém próximo, por ainda ser um tema tabu e difícil de abordar. Então, quem pensa em evadir da existência, muitas vezes é por uma tentativa de acabar com a dor, né? Quem pensa em tirar a própria vida, na verdade, quer um alívio, né? E não necessariamente a aniquilação. É por isso que precisamos ver aqueles que cometeram isso, né? Que são espíritos, os espíritos que cometeram esse ato, olhar com compaixão, o que tentaram, né? Olhar as pessoas e os espíritos com compaixão, não com condenação. E temos um caso emblemático, né? Que é de Judas Iscariotes, que após entregar Jesus, ele entrega Jesus achando que Jesus vai se livrar daquela situação, porque era o objetivo dele, ele confiava, vamos dizer assim, né, que Jesus fosse, se de repente, né, pelo que se coloca nos evangelhos, ele não acreditava que Jesus não fosse se rebelar e se revoltar contra o fato de ser preso. E aí, vendo que ele havia cometido um grave erro, né, traindo, como tem no Evangelho, né, um sangue inocente, que é o Mestre Jesus, por 30 moedas, ele vai e tira a própria vida. E aí, né, após Judas deixar essa existência material, nós vamos ter notícias posteriores, através da literatura espírita, através da mensagem Amor e Perdão, de Chico Xavier, pelo Espírito Maria Dolores, no livro Amor e Vida, que a benfeitora espiritual ela vai falar sobre esse encontro, né, Jesus indo ao encontro de Judas em esferas de sofrimento para socorrer o grande amigo dele. E aí Madalena, né, Maria Madalena, quando é um diálogo que fala, né, nesse livro de Madalena com Jesus, quando Jesus encontra Madalena, e aí diz: onde estava, Senhor, né? E aí Jesus vai falar com ela, ela pergunta onde estava, o que estava fazendo, né? E Jesus vai dizer que ele tinha ido, né? Descido às esferas inferiores para socorrer um grande amigo, alguém que ele amava muito, né? E que estava sofrendo. Então, Jesus vai ao encontro de Judas pela sua infinita misericórdia, a fim de aliviar a dor do amigo que tirou a própria vida, após perceber, né, todo o equívoco que ele tinha cometido e ao entregar Jesus ao sacrifício, à cruz, à prisão, né? E não foi, e pelo fato de não ter suportado o remorso daquilo que ele fez, a culpa, né? E muitas vezes também as pessoas que atentam contra a própria vida ou também que concretizam o ato, né? Às vezes pode ter culpa, dor, ressentimento, remorso de alguma coisa, esse desgosto mesmo, como a gente vem falando no nosso tema, e o evadice da vida acha que sair da vida material é a solução para se libertar dessa dor, né, dessa culpa que o atormenta. Mas no Livro dos Espíritos, na questão também 957, há uma pergunta de Kardec que diz assim: quais em geral, com relação ao estado do espírito, né, são as consequências do suicídio? Então, muito diversas nos respondem os espíritos. Então, aqueles que atentam contra a própria vida, quais são essas consequências? E teremos a resposta de que muito diversas são essas consequências. Não há apenas determinadas. E em todos os casos correspondem sempre às causas que os produziram. Há, porém, uma consequência a que aquele que atentou contra a vida não pode escapar. É o desapontamento. Desapontamento é descobrir que a dor não acabou, que a vida continua, principalmente para quem não tem, que tem a crença só na vida material, né? Então, há esse desapontamento quando a consciência desperta no mundo espiritual, né? A dor continua e, às vezes, o tormento é muito superior àquilo que estava vivendo aqui na Terra. Então, a sorte, porém, não é a mesma, né?
para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, a existência próxima pode ser muito pior, porque ele tinha uma programação na existência, não cumpriu, interrompeu, cometeu uma infração à lei, e aí pode ser também muito pior para que ele possa resgatar o que houve na vida anterior. E no livro Céu e Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, também vamos ter muitos relatos sobre aquelas pessoas que atentaram contra a própria vida, tiraram sua vida, né, usaram o seu livre-arbítrio de maneira errada, e lá vai ter os relatos dos sofrimentos, né, de muitos que se suicidaram. Então, são relatos que mostram a realidade do espírito, que se mantém em sofrimento após tirar a vida, daqueles que enfrentam desequilíbrios espirituais, tormentos, às vezes, a depender da forma como saiu da vida, fica aquilo se repetindo para o espírito, a confusão, culpa, e também vai surgindo a necessidade da reparação. Então, nós temos, por exemplo, um relato de um pai que, para evitar que o filho fosse convocado para a guerra, né, ele tira a vida dele, porque na época, né, no século XIX, se tivesse só um homem na família, ele não seria convocado, né, porque o homem seria aquele que iria prover, né, e dar sustentação à casa, então não seria convocado. Então, ele, para o filho não ir, ele tira a vida. E aí ele aparece, é evocado na Sociedade de Paris, e ele vai dizer, né, todo o sofrimento dele, e por ter descoberto que a vida não acabou, e tudo aquilo que ele está passando ali. E aí aí dizem, né, para ele: disseste que sofreste, compreendeste que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo não levou a esse ato, não mereceu qualquer indulgência. Pergunta, né, os trabalhadores a ele diz: a punição será menos longa, porque na verdade ele tinha intenção de ajudar o filho, mas ainda assim ele vai ter que resgatar, né, esse tempo, porque ele saiu da vida, não porque Deus quis, né? É mais porque ele acabou atentando contra si mesmo. Então, nós vamos ter vários relatos, né, sobre espíritos, como eu falei. Então, nós verificamos que a consciência do espírito desperta ao desapontamento, e aí o sofrimento é grande, muitas vezes longo, até que aquele espírito compreenda que é necessário se arrepender, que é necessário depois reparar. E o que ele fez foi uma coisa, uma infração muito grave diante das leis de Deus. Mas, ainda assim, né, mesmo com essa falta, ainda que haja muita dor, também há o auxílio dos espíritos amigos, então há acolhimento, há amparo, né, há recomeço, e a reencarnação é esse novo recomeço, né? E aí tem um outro relato de um outro espírito, que aí ele vai dizer o seguinte, assim, né, François Simon: pede às pessoas que tenham piedade dele, um pobre miserável, ele dizendo, que sofreu desde muito tempo por essas torturas. E aí ele fala: ó, o vácuo, o espaço, caiu, socorro. Então ele está vivendo o momento em que ele se jogou, né, da ponte. Então ele cai, vai vivendo aquilo e dando o relato dele naquele desespero, né, no delírio daquela situação sofrida. Então, a gente vê que esses relatos, na verdade, né, eles são difíceis, às vezes, de serem lidos, né, vendo o sofrimento dos espíritos, mas eles são importantes para nos mostrar, e a literatura espírita é importante, né, pelos esclarecimentos que nos traz dessa vida espiritual e as consequências daquilo que fizemos aqui na Terra, né? Então, são relatos que servem para nos mostrar, para comprovar aqueles que têm dúvidas ainda, ou que não têm muita segurança, ainda que conheçam, né, ou não acreditem muito, que a vida continua após a morte, né? Que a morte não encerra a dor, que porventura alguns acham que vão acabar, apenas transfere de plano. E muitas vezes é pior, né? Então, a consciência do espírito vai permanecer viva, sentindo remorso, confusão, sofrimento. Não há castigo divino, como nós dissemos, mas consequências naturais da escolha que cada um fez. Então, contudo, não podemos deixar de ter em mente que Deus nunca nos abandona, nunca abandona seus filhos, Ele é amor. Mas vamos precisar resgatar
né, tudo aquilo que nós mesmos plantamos em nossa caminhada na Terra. E aí são as oportunidades da reencarnação que vão nos auxiliar nesse processo. Importante a gente ressaltar também sobre a questão do evadir-se da vida de forma inconsciente. Há aquele ato direto, consciente, mas há também o inconsciente. Quando não cuidamos do nosso corpo, quando não cuidamos de nós mesmos, né? Quando não preservamos esse corpo que foi nos dado de empréstimo. E aí nos colocamos também em risco por diversos motivos, ainda que a gente não tenha intenção, né, de atentar contra a nossa vida. Se nos entregamos, por exemplo, aos vícios, não preservamos o nosso corpo, nos colocamos em atividades ou atos que são perigosos para as nossas vidas, estamos desgastando o nosso corpo, nossa energia vital. Às vezes também, quando a gente age de maneira que provoca a doença em nós, né? Que doenças que podem ser evitadas, que podem ser, que a gente pode até vir, né, com uma certa tendência, mas se tivermos hábitos melhores, podemos até não ter determinada doença, ainda que tenhamos uma certa predisposição espiritual ou genética, né? Então, são as nossas atitudes também contra nós mesmos, né? Ainda que não temos essa intenção, né, vamos dizer assim, provocar uma morte direta, mas aos poucos vamos desgastando o nosso corpo e nossa energia. E aí a gente tem o caso clássico de André Luiz, no livro Nosso Lar, e que ele é chamado o tempo todo de suicida, quando na verdade ele acha que não é. Ele diz que não é, né? Não sabe por que estão chamando ele assim. E aí os espíritos vão explicar pela forma como ele viveu, né? Com os vícios, descuidando de si mesmo, que levou a uma doença e levou à morte. Mas ele não acha que a forma como ele não achava, na verdade, né, que a forma como ele tinha vivido poderia ser considerado, vamos dizer assim, um suicídio inconsciente. E aí, esses vícios, né, de beber desmedidamente, fumar, uso de drogas, excesso de alimentos, a falta de cuidado com a saúde, o descontrole emocional, tudo isso que desgasta o nosso corpo está nos prejudicando, né? E aí, como muitas pessoas se referem normalmente ao evadir-se da vida de forma direta, não há essa intenção, né? Acredito que esses atos, eles também não são prejudiciais a ponto de levar à situação que aconteceu com André Luiz, que achava que não tinha cometido nada contra a sua própria vida e, na verdade, ele tinha pelo comportamento. Então, André Luiz não tinha a intenção consciente, assim como muitos a gente sabe não tem, mas acabam provocando algo de muito ruim à própria vida, né, por achar que não é nada demais, por exemplo, estar se deixando levar por determinados vícios, determinados comportamentos que desgastam a nossa força. E assim muitos fazem, né, sem essa consciência e negligenciam a própria vida. E para nos fortalecermos aí, agora, diante dessas vicissitudes da vida, para que nós pensemos diante das dificuldades que, porventura, a gente esteja enfrentando, ou que a gente enfrente, né, ainda durante a nossa caminhada, para que a gente não pense em nenhum momento, né, em desistir de viver, para que a gente não deixe, para que a gente não se deixe cair nesse desgosto da vida. Aí Joana de Ângeles tem uma mensagem muito bonita no livro, é, Desperte e Seja Feliz, no capítulo 8, que diz assim, diante da luta. Aí nos diz a benfeitora, eu vou ler aqui um trecho da mensagem, para que a gente não se deixe cair no desânimo, né, e não desgoste dessa vida tão maravilhosa, né, que Deus nos ofertou. Desse modo, diz a benfeitora, luta e recolhe as moedas da satisfação sem revoltas nem angústias. No bem que fazes, pelo dever de executá-lo, desfrutando do prazer de realizá-lo. Luta mediante o teu dever de crescer na direção de Deus, antegozando o momento plenificador da tua libertação da carcaça em que transitas, cansado e sofrido. Não faças da tua luta o instrumento de flagício contra ti
nem te utilize deles contra ninguém. Se luta, é porque descobriste que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Amealhe, então, as moedas da paz, não pretendendo ir além dos teus limites, nem executando programações que te escapem. Nessa luta, continua a benfeitora, nem indiferença, né, nem confronto perturbador. Ainda nos traz mais uma palavra de consolo à benfeitora espiritual. É necessário lutar em paz, alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao nosso lado, né, ao teu lado, em nome do lutador incessante que é Jesus. Então, luta, pois, com entusiasmo, renovando as tuas energias antes que as exaurindo, para que longos, profícuos e abençoados sejam os teus dias na face da terra, quando terminar a tua oportunidade de serviço e luta. Lutar na certeza que o Cristo está do nosso lado, que os benfeitores espirituais estão do nosso lado, que jamais, em nenhum momento, em hipótese alguma, estamos desamparados. O desamparo vem, muitas vezes, da nossa consciência de culpa, do nosso remorso, do não nos acharmos merecedores das bênçãos de Deus, né? Por sentirmos vergonha até perante a divindade. Então, a nossa consciência, né, muitas vezes ali cobrando da gente a infração que cometemos. Então, quando Cristo nos disse em Mateus 11, 28, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele falou nos aliviar, não nos tirar da prova que precisávamos passar. Então, Jesus fala em alívio, e não dizer, vou tirar você dessa prova, você não vai precisar passar dessa prova. Diz o alívio. Ele falou em aliviar, mas não de nos isentar das provas que precisamos passar. Ele veio nos mostrar com a sua própria vida tudo o que deveríamos fazer diante das coisas difíceis do mundo. E a forma que nós deveríamos agir para vencer o mundo como ele venceu. Então, como também em outro momento disse Jesus aos seus discípulos em João 17, capítulo 17, versículo 15, que não nos tiraria da terra, e nem queria que Deus nos tirasse da terra, dizendo aos discípulos, mas que nós pudéssemos vencer o mal. E a citação, né, ao pé da letra, ipsilíteres, é essa. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, não é para tirar a gente do mundo que Jesus quer. Ao contrário, que possamos viver no mundo, mas vencendo o mal que há neste mundo e principalmente o mal que há dentro de nós mesmos. Então, do mal que nós mesmos também provocamos muitas vezes nessa encarnação, né? E em outras que viemos para resgatar. Então, aqui, né, além das medidas de saúde pública que nós citamos, que precisam ser tomadas, né, para que possa sanar as causas que levam pessoas a tentarem, né, fugir, sair dessa vida, ou que concretizam esse ato, para que possa se prevenir isso. Então, além, né, das medidas, vamos dizer assim, materiais, que a gente também tenha certeza da vida espiritual e que a gente possa, cada vez mais, buscar o esclarecimento na doutrina espírita, né, na certeza da vida futura, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito e também auxiliar aqueles que passam pela nossa vida e precisam de socorro. Então, visto que a doutrina espírita nos oferece esclarecimentos e caminhos que nos trazem a luz da consciência da nossa condição de espíritos imortais. Nos fala de uma fé raciocinada, não uma fé cega, né? A doutrina nos faz entender que as dores são temporárias, que elas não são eternas. E a dor também é para a educação do nosso próprio espírito. Quando também a doutrina nos faz compreender as causas e consequências dos nossos atos. Então, a finalidade na vida na Terra, como sabemos, é a evolução. Daí nós termos também esse instinto de conservação para que possamos preservar a nossa vida o máximo que nós pudermos e que nos foi dada a possibilidade, né? Então, atentarmos contra esse instinto é uma grave infração diante da lei.
e as consequências virão, né, para a nossa própria educação. Por isso, nós precisamos valorizar a nossa vida. E para aqueles que já pensaram ou atentaram contra a sua vida, que a gente possa, né, já tentaram contra a própria vida, que possa ainda, né, que conseguiram se manter na Terra, buscar ajuda profissional, médica, psicológica, assistencial, mas também a doutrina espírita oferece outros tratamentos, atendimentos espirituais, como os passes, as orações, o evangelho no lar, tudo isso vai fortalecendo o nosso espírito para lidar com as vicissitudes de uma forma mais equilibrada. Tem os atendimentos espirituais diversos na casa espírita. Então, a gente vai olhar o físico, né, trazer a medicina para o nosso lado, a psicologia, tudo para nos ajudar, através do corpo, da mente, e tem também os tratamentos espirituais, juntos, um complementando o outro, auxiliando. Mas que a gente também busque olhar para as nossas feridas, para que a gente não se deixe cair nesse desgosto da vida. Para que isso não aconteça, é preciso olhar para si, é preciso olhar o que é que está ruim, que está me dando tristeza, que faz com que eu não tenha vontade de viver. Então, o autoconhecimento é imprescindível nesse processo. A gente precisa entender o que é que na vida está ruim, insatisfeito para a gente, né? O que está acontecendo, para que a gente possa daí buscar recursos e auxílio, né? Naquilo que se pode, naquilo que se tem, para poder sair desse sentimento de desânimo, de desgosto de viver. Então, é importante esse processo de autoconhecimento, esse olhar para si, para que também possa reforçar a fé e a confiança em Deus. Buscar, né, também, se possível, se tendo condições, praticar a caridade, sair de si um pouco e olhar para o outro. E quando a gente faz esse ato de sair de si e olhar para o outro, também a gente começa a valorizar muito na nossa vida, né, o que nós temos em nossa vida, a gratidão. E para que a gente, já finalizando, possa ajudar, né, pelo nosso conhecimento espírita também, as pessoas, buscando ouvir aqueles que necessitam falar, né, que às vezes estão nesse sentimento de depressão, às vezes desânimo, desestímulo, incentivar a ajuda, né, buscar ajuda, fazer com que as pessoas possam buscar ajuda espiritual e médica, estar presente, buscando auxiliar também. E aí também a gente fala aqui, né, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que através do canal, do telefone 188, a pessoa pode ter um socorro. Então, a gente aqui está trazendo a visão da doutrina espírita, mas a gente também pode trazer os recursos que a vida material nos dá, a medicina, a ciência, para que juntos possa fazer com que o espírito avance e cresça intelectualmente, moralmente, né? Espiritualmente. Então, é preciso estar atento, é preciso ter empatia consigo, auto-amor e também o amor àqueles que precisam. E sempre com a certeza de que a viver é sempre a melhor escolha, a melhor opção. Se sozinho eu não consigo, que busquemos auxílio e ajuda, seja numa casa espírita ou numa outra casa de fé, seja também uma ajuda psicológica, médica, é importante que a gente esteja atento a isso. A doutrina nos traz o consolo, nos traz o amparo, nos traz a certeza da vida espiritual e da imortalidade da alma, o que já fortalece e nos socorre em muitos momentos da nossa vida. Agradeço a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Luísa, pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Muito bom poder te ouvir hoje sobre um tema tão desafiador e tão delicado, conforme você trouxe no início da sua exposição. Obrigado. Nós, da Casa de Obrigada. Oração Bezerra de Menezes, da qual você faz parte, é uma trabalhadora assídua, e os trabalhadores também do Departamento Doutrinário te agradecem pela sua contribuição Obrigada. valiosa aqui na noite de hoje, viu? Obrigada. Agradecemos também a todos que estão aqui conosco, nos apoiando, nos assistindo.
e nós informamos que amanhã nós teremos presencialmente o tema Nada e Vida Futura, com Marinalva Pereira. No sábado, nós temos Intuição de Penas e Gozos Futuros, com Márcia Aguiar. E no domingo, sempre presencial, às 9 horas, Paraíso, Inferno e Purgatório, com Robson Ferri. Fica aí a dica para nós continuarmos as nossas pesquisas e os nossos estudos. No mais, nós agradecemos a todos e a todas e vamos encerrar com a nossa prece final. Elevando o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a todos pela oportunidade da convivência feliz na noite de hoje, desejando votos de paz, uma continuidade de semana voltada para a prática do bem, para as reflexões sobre a importância da vida. Que nosso Senhor nos abençoe, nos proteja, continue conosco, nos apoiando nesse grande empreendimento da nossa transformação moral. Em nome de Deus, dos Espíritos amigos, do nosso Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para o término do nosso encontro, desejando a todos e todas votos de muita paz. Que assim seja e muita paz. Encerramos o nosso encontro de hoje. Até de hoje a 8.